mesmo tempo que ele traz uma palavra de alerta, uma palavra dura, ele fala com tanto amor aos cristãos, que poucos versículos na Bíblia conseguem transmitir o quanto nós somos amados. E ele já começa exatamente falando isso. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: olha, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Só que é maravilhoso. Só que nesse versículo, só que nós já lemos, versículo 1 e versículo 2, você já entendeu como ele te identifica? Como esse apóstolo me identifica? Como ele te identifica? Ele fala que você é, três coisas. Quais são essas três coisas? Chamado, amado e guardado. É muito forte, né? É muito forte. E isso é só os cumprimentos, é só a salvação de Judas. Mas aqui tem uma coisa muito interessante no versículo 3, que diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Louvado seja Deus. Ele, quando ele começou a escrever, ele se sentiu obrigado a nos alertar de algo que ele considerou muito importante, muito importante. Ao mesmo tempo que ele diz que nós somos chamados, amados e guardados, ele deixa claro que isso não é um motivo para cruzar os braços, para ficar tranquilo, e ao mesmo tempo ele diz que apesar de sermos chamados, amados e guardados, nós precisamos diligentemente, cuidadosamente lutar, batalhar pela nossa fé, pela fé que de uma vez por toda foi dada aos santos, a nós, a igreja de Cristo, aos servos de Deus, a esses que são amados de Deus, foi dada uma fé, e essa fé, ela precisa ser batalhada. É uma luta, é uma batalha digna, batalha. E essa batalha, o apóstolo Paulo, ele até considera ela parecida com a preparação dos atletas. É isso que ele considera, né? E aí, como é que os atletas fazem? Como é que eles se preparam? Eles se preparam, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, não tem problema não, já vai passear na Bíblia aqui, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4. Capítulo 4. E a gente faz um pouquinho, porque a gente trabalha em cima desse versículo aqui, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as falas profanas e de velhas caducas, e exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para tudo é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa que agora é e daqui há de vir, daqui há de ser. Pessoalmente, não é através de outra pessoa, não é pedir para outra pessoa orar por você, não é pedir para outra pessoa fazer por você, ir lá por você, fazer a obra por você, orar por você. Não, pessoalmente, exercita-te na fé. Exercício, ginástica, luta, batalha. O que é preciso para uma pessoa que entra como atleta, entra nessa profissão de atleta? É preciso cuidado, a diligência, com certeza é exigido cuidado, uma dedicação. E olha, que dedicação, hein? É preciso
Tem dias que eu quero acordar tarde, mas eu digo não. Nem que eu acorde já depois que eu estiver em pé, andando, mas eu procuro ter autodisciplina. E esse batalhar pela fé, que é muito parecido com esse exercício do atleta que luta, porque ele está procurando uma colocação, ele está buscando um prêmio. Então é necessário uma autodisciplina. E essa luta, essa batalha pela fé, ela é exatamente o quê? Ela é um padrão de vida espiritual. É o padrão de vida de todo crente, de todo cristão. A começar pelo quê? A começar pelo estudo da palavra. João capítulo 8, versículo 31, esse daqui é muito conhecido, a gente nem vai. Jesus, ele fala, não tem problema, vamos lá, João capítulo 8. Jesus, ele fala que a gente precisa permanecer. Não é só conhecer, mas é permanecer. Evangelho de João, capítulo 8. E o versículo é o 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não é conhecer apenas, é permanecer, é continuar na palavra de Cristo. Permanecer conhecendo Ele através da revelação. Esta aqui é o meio de conhecer Jesus Cristo, conhecendo Ele por meio da revelação da sua própria palavra, a revelação dele mesmo, a busca pelo discernimento. Hebreus capítulo 5, mais para frente. Hebreus, te amo, te amo. Hebreus capítulo 5, no versículo é o 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Através do estudo, de permanecer na palavra, o discernimento é muito importante. Discernimento, para conhecer não apenas o bem, para conhecer não apenas aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que, infelizmente, tem muita gente assim, né? Olha, essa exortação de Judas, ela é para os crentes, ela é para nós. E essa exortação dele, o que ele está falando, é preparando os crentes para algumas fábulas, algumas doutrinas erradas entre os crentes, entre os cristãos. Não necessariamente aqui, mas entre os cristãos. Olha, eu falando assim com vocês, me veio na memória uma, duas pessoas. Já vi muitas pessoas que começaram muito bem no Evangelho por causa de conversa de um outro cristão, acabou decaindo da fé. Isso é triste. E isso eu vi agora, recentemente, há poucos dias, uma pessoa na minha rede social começou a estar postando versículo bíblico e falando de Deus, e Deus é maravilhoso, e ele dali foi mexendo comigo, sério, diante do Espírito Santo, ele foi mexendo comigo, porque qualquer pessoa que fala de Jesus mexe comigo, e ele dali foi, eu sempre curtindo e respondendo, amém, glória a Deus. E depois essa pessoa postou o batismo dela nas águas, no rio, a coisa mais linda era quando as pessoas batizando, eu achei aquilo tão lindo. Curti, comentei,
se introduzem no meio dos crentes para perverter, para desviar os servos de Deus, os cristãos, esses que são chamados, amados e guardados por Deus. Por isso, a necessidade de batalhar pela fé, discernimento. Dentro do povo evangélico, existe as ovelhas e existem os lobos. Nós estamos de lado. Se nós somos ovelhas, nós precisamos discernir quem é lobo. Não é à toa que a Bíblia nos ensina as características de um lobo. Então não é necessário apenas, não é importante conhecer, ter discernimento apenas daquilo que é bom, mas daquilo que é mal também. De quem chega com conversas macias e convincentes, mas essas conversas vêm para abafar, vêm para diminuir a tua fé. Discernimento. Mas isso também só acontece com quem é adulto. Quem é criança fica apenas naquilo que levanta, né? Aquela palavra de ânimo, aquela palavra de encorajamento, aquela palavra que conforta o coração. Mas uma pessoa que busca crescimento espiritual, ela quer conhecer e se firmar na palavra, se firmar através do conhecimento, do discernimento, para ela não se deixar levar por vento de doutrina. Fala daqui, vem dali. E está surgindo tanta coisa, principalmente nesse nosso tempo aqui, né? A palavra de Deus, algumas pessoas acham que tem que ser mexida, substituída. Quando você cresce espiritualmente, você se firma na palavra e não existe doutrina, seita, nada que possa te afastar da fé que o Senhor Jesus te entregou de uma vez por todas. É necessário batalhar para se conservar com essa fé. E aí, a gente vê, né, a palavra de Deus, o discernimento, a disposição para aceitar a correção. A disposição para aceitar a correção. A gente está vindo aí no caminho, né? Conhecer a palavra, se firmar na palavra. É necessário você estudar, se aprofundar. É necessário você buscar entender. Sai desse negócio de uma vez ou outra você vai pegar o salmo. Pastor, eu quero lição. Pelo contrário, irmãos, se você puder ler todo dia. Mas tem gente que só fica nisso porque quer um pouco da palavra para poder confortar o seu coração, amenizar a angústia que está. Não é isso não é estudar. De Gênesis a Apocalipse, sempre procura alguma coisa para você estudar, examinar e extrair conhecimento para você ficar firme. Depois de você ficar firme e não se deixar levar por nenhum vento de doutrina, tem também a questão de você ser adulto o suficiente para você aceitar a correção. Tem muita gente que não aceita. E essas pessoas que eu estou falando é no meio dos crentes. Não aceita não. Misericórdia. Esse tempo aqui, eu acho que em outro tempo existe tanto crente cristão como no nosso tempo, que é uma tristeza, é uma angústia, porque foi chamada a atenção, porque foi repreendido. Como assim, irmãos? Como assim? Vou dizer para vocês quantas vezes eu já fui repreendida. E às vezes que eu fui repreendida, dizer que eu gostei, não gostei não. Eu não gostei. Mas todas as vezes que eu fui repreendida, principalmente na frente de outras pessoas que dói, né? Porque tem crente que diz assim, né? Pega alguns ditados populares e introduz dentro da igreja sem base bíblica. Quem tem vergonha não envergonha os outros. É bíblico. Quem tem vergonha não envergonha os outros. E você ser repreendido na frente de outras pessoas é endurecer, é amargo,
eu nunca mais quero ser repreendido dessa forma. Chorei horrores. E de outras vezes também fiquei muito triste. Teve uma outra vez que essa, irmãos, me quebrou, principalmente porque a pessoa que me repreendeu, lógico, tinha uma posição acima de mim. A forma, as palavras que ela me falou foram tão duras, e eu considerei aquelas palavras tão injustas, porque eu não me identifiquei com aquelas palavras, que aquilo dali me quebrou, e eu passei a noite toda, a madrugada toda, orando. O Espírito Santo aqui, sabe que é verdade? A madrugada toda, orando e dizendo para o Espírito Santo: está doendo, está doendo. Não dormi a noite toda. Já até comentei com vocês aqui. No outro dia de manhã, cedinho, sem dormir, sem nada, só tomei um banho, escovei meu dente, me preparei, nem tomei café, jejum. Fui para trabalhar com essa pessoa e fiquei perto dele. Nem parecia que eu estava quebrada. Fiquei ali para servir. Não é fácil não, tá? Mas quando você é adulto, você tem que estar sujeito à repreensão, à exortação. Aí eu te pergunto o seguinte: você sabe muito bem o que aconteceu entre, escuta o que eu estou te falando, você sabe muito bem o que aconteceu entre Paulo e Pedro. E eu te pergunto, o fato de Paulo ter repreendido Pedro na frente de todo mundo, aquilo dali acabou com o ministério de Paulo? De Pedro? Destruiu o caráter de Pedro? Acabou com o ministério de Pedro? E não era só Pedro que estava ali não, tá? Recebendo. Barnabé também recebeu. Eu sei que vocês conhecem a história, mas aí a gente vai lá rapidinho. Deixa eu pegar, olha só, alguns nomes de pessoas que foram repreendidas na frente de todo mundo, tá? Na frente de todo mundo: Pedro, Barnabé, vai rapidinho, 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1. Segundo Timóteo, capítulo 1. Tem mais 2 aqui que foram repreendidos. Sabe o que eu acho interessante lendo isso daqui? É que ele falava nomes. Irmãos, porque a gente fica com aquele receio, sabe? De machucar fulano, de ofender esse fulano, de ficar sabendo, de ficar triste. Uma coisa que eu sempre falei, todas as vezes, né? Desde que eu coloquei os pés aqui, eu sempre falei, é que eu não tenho problema nenhum em ferir as pessoas, porque se eu tiver que falar, eu não vou ficar, vai ficar triste, ela vai ficar. Eu não tenho esse problema. Se eu na hora quiser falar, eu falo, mesmo sabendo que a pessoa não vai gostar. E aí a gente tem muito isso no meio dos crentes, né? Porque fulano, o que tem na igreja evangélica, o que tem na igreja cristã, de gente que passa pano para a irmã Maria, que passa pano no seu Joãozinho, que passa pano, porque senão vai ficar triste, vai sair da igreja, porque se vai ficar ofendido. Irmãos, nós somos crianças ou somos adultos? O que me chama a atenção é que Paulo citava nomes. Não pode falar, não pode falar nome, porque senão o fulano vai ficar sabendo e vai ficar triste. Ele repreendia pessoalmente, ele repreendia por carta, ele falava para outras pessoas que diziam fulano, desse jeito. É muito interessante isso daqui, tá? 2 Timóteo capítulo 1.
dentre eles, cito Fígaro e Hermógenes. Olha o que ele está falando. Ele fala nomes, mas em outros também ele fala nomes. Olha capítulo 2, 17. Capítulo 2, versículo 17. Ele diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Continua, né? Eles se desviaram da verdade, perseverando, severando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé de alguns. Isso mesmo é igreja. Lembrando vocês que o que Judas está falando para a gente batalhar com a fé é exatamente sobre essas doutrinas, sobre essas conversas que surgem dentro da igreja. E ele fala mais. Terceira de João. Vai mais para frente. Terceira de João. Terceira de João 9. Terceira de João 9 diz assim: olha, escreve alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ele está falando de um irmão dele, de um crente. E ele acusa esse crente, esse líder, essa pessoa importante dentro da igreja, de não lhe dar acolhida aos outros. Acusa. Então, é necessário ter disposição para receber a repreensão. Qualquer exortação, repreensão que possa vir para a tua vida, não vai destruir teu ministério, até porque toda exortação, toda repreensão deve ser exercida, como diz a palavra de Deus, com mansidão. Isso eu tenho que repreender vocês com mansidão, de acordo com a Bíblia. Vocês têm que se exortar, repreender e estimular uns aos outros também com mansidão. Mas você tem que nem sempre tem mansidão. Nem sempre, muitas vezes, Paulo foi duro, não havia mansidão. Porém, não havia ataque pessoal. Porém, não havia sarcasmo, não havia humilhação. Então, é necessário ter uma disposição para ser repreendido. Hoje em dia, irmão, sabe o que é comum? A pessoa se ofendeu, ela bota na Bíblia, vai para casa e não volta mais. Ou senão ela vai procurar uma outra igreja onde trate ela com amor. Mas a exortação, a repreensão também faz parte de quem ama. Também é amor. E isso só aceita quem já cresceu, quem amadureceu, e ninguém amadurece ou cresce fora da palavra. Guarda isso contigo, porque talvez eu vivi isso algumas vezes. Talvez você venha a viver. E se você viver, você dobra o joelho, você fala com Deus, mas você pode ter certeza, isso não vai te destruir. Você precisa ser maduro para aceitar a repreensão, para suportar e para continuar com a caminhada. 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios capítulo 13. Aqui mostra que além de você exortar outras pessoas, exortar outras pessoas e aceitar a exortação de outras pessoas, irmã que chega e fala para você errado, você não pode agir dessa forma, você não pode fazer isso. Às vezes é necessário, mas além de você aceitar a repreensão e além de você se dispor, porque tem gente que é tão criança que ela está vendo coisa errada, ela não fala. Irmão, tem gente que é tão infantil que não procura crescer, procura desenvolver, procura amadurecer na fé, em nome de Jesus, procura amadurecer na fé. Tem gente dentro da igreja que ela
ou se eu estou ou não, se eu estou reprovado ou não. É que muitas das vezes não é ninguém que tem que me repreender, não é ninguém que tem que me exortar, sou eu que tenho que me examinar e me repreender e dizer: está errado, isso daqui eu não faço mais. Se exortar, se repreender. Outra coisa é você saber pelo que você batalha, saber. E Paulo, quando ele fala sobre o exercício e a luta como um atleta, tudo isso, ele também diz que ele sabe em quem ele tem crido. É necessário batalhar, mas saber que a batalha que você está fazendo é uma batalha justa, porque você sabe em quem você tem crido. Não é as coisas que acontecem, que falam, é aquilo que está dentro do teu coração, é o conhecimento que você adquiriu, é o conhecimento que o próprio Deus introduziu dentro de você, por meio da palavra dele. Você sabe em quem você tem crido. E isso tem uma revelação muito bacana também, é saber quem tem crido. Que eu falei depois. Outra coisa é evitar confrontos desnecessários. Essa daqui a gente não vai lá não, porque senão vai demorar muito. Romanos 14, até porque Romanos 14 inteiro vai falar sobre confrontos desnecessários, sobre discussões desnecessárias. E batalhar pela fé, irmãos, não inclui confrontos desnecessários, discussões desnecessárias, ficar debatendo com outra pessoa sobre o que comer, o que não comer, o que vestir, como usar o cabelo, o dia que precisa guardar, o dia que não precisa guardar, quem é pós, quem é pré, quem é harmonia, essas coisas são confrontos desnecessários. Nós precisamos sim ser usados por Deus como pessoas maduras, como pessoas na qual foi introduzido essa palavra, essa fé. Precisamos salvar outras pessoas, que isso é uma ordem do próprio apóstolo Judas. Ele fala que a gente deve ter compaixão, que a gente deve ter piedade das pessoas que estão caminhando por ele, salvar essas pessoas que estão na dúvida, salvar elas, mas detestando até a roupa suja com a carne. Precisamos sim lutar por outras pessoas, buscar outras pessoas, salvar outras pessoas. Não estou falando não, porque ele está falando sobre a igreja, aqueles que estão na dúvida, lutar por outras pessoas, salvar outras pessoas. Mas a gente precisa induzir, chamar, convencer outras pessoas a amar Cristo e não abusar, não comer, não vestir, não acreditar que Jesus vem depois da tribulação, Jesus vem antes. Que a gente precisa induzir as pessoas a amar de fato, de verdade, Jesus Cristo. Evitar confrontos desnecessários também é uma forma de você batalhar pela fé. Aí ele fala, até porque, está em dois versículos, está lá no Romanos 14, né? Ele diz assim: a fé que tem para ti. Você que tem fé, usa essa fé para você mesmo. Você tem fé para comer? Você tem fé para acreditar que todos os dias? É para você. Você não precisa estar tentando convencer outras pessoas com a mesma fé que você tem. Você não precisa sufocar ninguém. Não precisa e nem deve sufocar ninguém. E o outro versículo está lá também, Romanos 14. Eu gosto muito desse versículo, né? Bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. E o apóstolo João fala: se a tua consciência não te condena, tem confiança para com Deus, que Ele é maior do que a tua consciência. Se o coração não te condena. Finalizando, né? A
fé, batalhar pela fé. E que fé é essa? Que fé é essa? O mundo inteiro fala de fé, mas nós sabemos que essa fé que nos foi dada de uma vez por todas, ela só é adquirida através da palavra. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Com tudo isso, eu preciso batalhar pela fé. Eu preciso batalhar pela fé. Mas o que é exatamente o que Judas está falando? A fé, essa luta que envolve tudo que eu te falei, mas acrescentando aquilo que você já sabe, né? Que é a oração, que é o ensino, que isso daqui também eu sempre falo para vocês que é importante. Tem gente que não quer ensinar, não quer falar de Jesus. E uma das coisas que mais ajuda a enraizar aquilo que você aprendeu é você repassando aquilo que você aprendeu, é você ensinando outras pessoas. Aquilo que você aprendeu, você precisa compartilhar com outras pessoas. Isso te ajuda a crescer. Tem gente que não fala para ninguém, não fala de Jesus para ninguém. Irmãos, o que foi que Deus falou contigo essa semana? Se eu te perguntar, o que foi que Deus falou contigo essa semana? Porque Deus ele sempre fala com a gente, né? Através da palavra, através de uma conversa, que você está falando sobre a Bíblia. O que mais mexeu contigo que Deus falou com você essa semana? Se você me perguntar, tem uma coisa que está martelando aqui na minha cabeça. Eu estava conversando com algumas pessoas sobre Bíblia, sobre a vida cristã, e o que essas pessoas falaram mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Inclusive, provavelmente eu devo trazer essa mensagem aqui. E o que foi que você aprendeu essa semana? É o que eu estou te falando. Provavelmente eu vou trazer essa mensagem aqui, talvez no domingo. Não foi exatamente o que elas falaram, mas de acordo com o que elas estavam falando, todo o exame que eu fiz a respeito daquilo dali mexeu muito comigo. O que foi que Deus falou contigo essa semana? Eu vou trazer. Sabe por que eu vou trazer? Porque quando eu trago, eu também aprendo. Você precisa compartilhar o que você aprendeu. É uma forma de você enraizar aquilo que você aprendeu. É uma forma de você batalhar pela tua fé. A oração, o ensino, a exortação uns aos outros. Mas na verdade não é um conjunto de coisas. Olha tudo que eu te falei. Olha tudo que eu te falei. Talvez te trouxe a impressão de que é um conjunto de coisas o batalhar pela fé. Mas eu falo para você, encerrando a mensagem, eu batalhar pela fé verdadeiramente, plenamente, significa um relacionamento com Jesus Cristo, onde você vai cada dia buscando mais, se envolvendo mais, sendo mais comprometido, conhecendo mais. Significa tudo isso, não é um conjunto, mas um conjunto de ideias, mas é um relacionamento pessoal com Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu espero que Deus tenha falado contigo. Se coloca de pé em nome de Jesus. Como Miguel falou, vamos orar. Convido você a fechar os teus olhos em nome de Jesus.